Graça e paz, como você está? Sejam bem-vindos ao canal Transformados pela Palavra. Eu sou a pastora Alessandra e eu quero dar o início à nossa reflexão te desejando um 2021 cheio de bênçãos para você. Feliz ano novo, que Deus esteja com você na sua jornada e que este ano seja o melhor ano e mais transformador da sua vida. Eu intitulei essa mensagem como o ano da minha e da sua liberdade. Por que isso? Porque o ano da nossa liberdade. Queridos, que ano que passou que nós vivenciamos. Um ano que o medo regeu as nações. O medo entrou nas casas. Algumas casas sofreram percas lastimáveis. Um ano terrível, um ano que vai ficar para a nossa história. Mas eu quero declarar que 2021 será o ano da sua liberdade. Um ano de você passar por qualquer circunstância com paz, domínio, controle emocional, vivendo aquilo que João diz no capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará das prisões na mente e, consequentemente, libertará das prisões daquilo que a mente produz no nosso físico, dentro da nossa casa, dentro do nosso cotidiano. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que ele está dizendo aos Gálatas isso? Ele está dizendo o seguinte: olha, você já foi liberto. Agora, por favor, fica firme, não ceda, não se submeta, não se dobre, não volte para o nível de escravidão, seja ela familiar, seja ela no casamento, seja ela na mente, seja ela nas emoções, no físico, que um dia você já experimentou liberdade. Ele está dizendo o seguinte, está dizendo, olha, não se submeta, o diabo não desistiu. O diabo vai querer te escravizar novamente em qualquer área da sua vida. Ele vai tentar, mas ficar firme, resistir. Você tem que ter consciência e agir como quem sabe que já é liberto. Na minha leitura anual, eu já comecei, né? Então, no capítulo 1 de Êxodo, eu encontrei ontem que quando Faraó, José já era morto, aquele Faraó que estava reinando não conhecia José e nem a sua história, mas quando aquele Faraó olhou para os hebreus, viu a multidão, o número grandioso que os hebreus eram, e não somente isso, viu como além de numerosos eles eram fortes, ele teve medo deles. E quando ele teve medo, ele chamou os seus conservos e disse assim: olha, usemos de astúcia com esse povo. Nós precisamos dominar sobre esse povo antes que eles se descubram e eles saibam quem eles são, o quanto são numerosos e o quanto são fortes. Mas ali, a palavra de Deus diz que quanto mais Faraó oprimia o povo hebreu, mais o povo crescia, mais o povo se fortalecia, mais o povo ele se multiplicava sobre a face da terra. Queridos, assim somos nós. O nosso inimigo, ele é antigo. O mesmo inimigo que agiu com o povo hebreu é o que estava agindo com os irmãos em Gálatas e age conosco. Ele quer de qualquer maneira nos escravizar. Então ele usa de astúcia para que a gente volte a curtir, volte a se sujeitar a um nível de escravidão que um dia Jesus já nos proporcionou liberdade. Mas esse ano de experimentarmos uma liberdade numa dimensão muito maior, eu quero declarar que 2021 você experimentará um nível de liberdade nas suas emoções, na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Você irá experimentar um nível de liberdade jamais vivido. Você vai experimentar algo que
o privilégio de ter problema, mas não permitir ser dominado por esses problemas. Você vai experimentar este ano um nível de crescimento em Deus, em saber que a cruz abriu para mim e para você um direito legal de não mais ser regido e nem escravizado por emoções, por mídia, por circunstâncias ou por qualquer outra arma ou armadilha que o nosso inimigo tenta usar contra nós. O diabo tem medo de você, meu irmão. O diabo tem medo de você. Ele tem medo que você se descubra. Ele tem medo que você acorde e veja quem você é, a essência de quem você carrega, o fôlego, o espírito que foi transferido para você desde o início da fundação dos tempos. Ele tem medo que você se descubra o quanto você é forte, porque quando eu e você nos descobrimos em Deus, não existe armadilha, não existe influência, não existe nenhuma seta maligna que possa nos submeter, que possa fazer com que a gente se renda novamente a esse nível de escravidão. Nos últimos dias que antecederam o final do ano, algumas coisas começaram a permear a minha mente. E eu comecei a fazer algumas ponderações e através desses pensamentos foram surgindo algumas preocupações. E à medida que foram surgindo algumas preocupações, eu notei que eu estava já um pouco tensa e comecei a ficar com a minha alma um pouco agitada. E de repente eu notei que durante o dia eu pensava várias vezes naquele mesmo assunto. E cada vez que eu pensava, eu experimentava um misto de desânimo e preocupação maior do que no início. Quando eu me dei conta, eu já estava dentro de mim gerando alguns medos concernente a algumas questões pessoais da minha família e da minha casa que estamos orando ao Senhor. Mas o bom de saber quem somos, a quem pertencemos e o bom de conhecer essa palavra poderosa é que essas coisas, elas são como nuvens, elas são passageiras, porque eu fui para o meu lugar secreto. Eu ajoelhei e comecei a dar ordem para mim mesma, comecei a orar e ao ponto de que aquela nuvem foi se ausentando da minha mente e a confiança começou a brotar novamente. Não significa que no ano da liberdade você não irá lutar contra o seu opositor. Não significa que no ano da liberdade a dúvida não vai se abater sobre você, ou o medo, ou o desespero talvez possa chegar. Mas do mesmo jeito que chegar, vai embora. Sabe por quê? Porque uma vez livre em Jesus, livre para sempre. Uma vez que Jesus te fez livre, se você nutrir essa liberdade, nunca mais o diabo irá o escravizar. Eu ajoelhei e comecei a orar e citar a palavra e chegou um momento que eu disse para mim mesma, eu não confio em mim. Eu não confio nas circunstâncias. Eu não espero nada da circunstância. Eu confio no meu Deus. Eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei o que Ele já vem fazendo na minha história até hoje. No ano da minha e da sua liberdade é isso que vai acontecer. Nós não iremos permitir adoecer. Não iremos permitir entristecer os céus, murmurando, entristecer o céu, tomando posicionamentos errados, gastando tempo curtindo depressão, alimentando sentimentos destrutivos. Pelo contrário, no ano da nossa liberdade, em 2021, todas as vezes que formos assaltados por esses espíritos, nós iremos confessar a palavra de Deus. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã. Faça um propósito no seu coração, 2021, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer inabalável, eu não vou ceder às mentiras do inferno. O inferno faz isso, ele usa de astúcia contra mim, contra a minha casa, ele usa de astúcia lançando algumas coisas na minha mente, porque ele tem medo de mim. Ele sabe o que eu posso fazer através de Jesus. Ele sabe, porque foi o mesmo Jesus que disse antes de ir embora, que ele estava indo, mas que eu e você, pessoas falíveis, iríamos realizar coisas iguais e maiores do que ele. Por isso que o diabo te detesta. Por isso que o diabo quer escravizar você, e tudo começa com pequenas coisas. Quando você se dá conta, você está num nível de prisão que você não sabe nem como você chegou lá. Ele não começa grande, ele começa semeando uma preocupaçãozinha hoje, um pensamentozinho amanhã, um desgosto aqui,
uma pequena decepção aqui, um incômodo aqui, uma insatisfação aqui, até que você esteja tomado por nível de amargura que o afaste da presença de Deus. No ano de 2021, será o ano da minha e da sua total liberdade. Não uma liberdade nova. Não estou te proporcionando aqui algo novo, mas uma liberdade que já foi nos dada há mais de 2000 anos atrás. A liberdade conquistada por Jesus na cruz do Calvário. E essa liberdade o fará passar por qualquer desafio, tendo contentamento, confiança, fé, alegria, esperança. Você irá brotar na sua boca ao final de cada guerra um cântico novo, um cântico evidenciando que não são através da minha e da sua força, mas o Senhor que tem pelejado por nós não nos abandona e nem nos abandonará. Deixa a palavra de Deus te transformar. Um ano novo, um 2021 cheio de bênçãos do Senhor, cheio de transformação através da palavra do Senhor, cheia da presença de Deus e de muito crescimento espiritual para mim e para você. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.